Glórias a Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isto sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Repetindo e frisando os versículos 6 e 7. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Carta de Paulo, para, como eu disse, ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo, nessa segunda epístola a Timóteo, a história nos conta que essa foi a última epístola paulina. Foi a última epístola que Paulo resolve estar escrevendo, quando ele estava já na prisão em Roma, prestes a estar entregando a sua vida por amor do Evangelho. A última carta, o último parecer, as últimas informações de Paulo ao seu jovem filho Timóteo. Quando Paulo resolve escrever esta carta para Timóteo, Paulo escreve essa carta em forma de lembrança, mas também como um convite a Timóteo. Paulo escreve para Timóteo lembrando ele, no capítulo 3, que esses dias ao qual nós vivemos seriam dias maus, que haveria, meu amado, homens das piores espécies possíveis. Mas também Paulo deixa no capítulo 4, registrado para Timóteo: Timóteo, prega a palavra antes de tempo, fora de tempo, redarguas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências. Paulo pede para Timóteo, estar fazendo a obra de um evangelista. Ele pede para Timóteo cumprir. Fé é para nós estarmos com ela atuante a todo tempo e momento. É por isso que Paulo escreve no capítulo 1 de Romanos, quando ele diz que ele não tem vergonha do Evangelho. Ele passa a estar dizendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas ele também diz no versículo 17, que o justo, ele vive da fé. Viver da fé não é
uma única vez, é diariamente estar colocando a sua fé em ação. É por isso que Paulo disse para Timóteo: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí Paulo traz uma lembrança para Timóteo, traz a lembrança de um fato que para Paulo era eminente, estava próximo, era algo que Paulo já conseguia alcançar com seus olhos, mas que talvez para Timóteo ainda estava longe. Paulo diz para Timóteo que a coroa da justiça já estava reservada para ele. Aí Paulo abre dizendo para Timóteo: mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Que nós possamos estar amando a vinda do Senhor Jesus. Que a nossa fé, meu amado, possa estar a cada dia atuante, porque Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A nossa fé, ela é tendente a se abalar nos momentos de dificuldade. A nossa fé é tendente a se abalar, a se frustrar, a ser colocada de lado nos momentos de tempestade. Mas nós devemos entender que os últimos dias seriam maus. Os últimos dias seriam de tribulações. Os últimos dias seriam de dificuldades, de problemas. Os últimos dias para os escolhidos seriam dias de lágrimas. Quando nós olhamos, Paulo, ele inicia a carta a Timóteo com uma lembrança. Ele diz para Timóteo: eu lembro-me das tuas lágrimas, a qual tu derramava quando me acompanhava, quando nós estávamos juntos. Paulo vai dizer que lembrava também da fé. A fé que não havia começado com Timóteo, mas havia habitado primeiramente na sua mãe e na sua avó. Era um dom que Timóteo havia recebido hereditariamente. Era algo que ele viu na sua mãe e na sua avó, e deu sequência, porque era algo que era bom para estar sendo imitado. Mas Paulo deixou bem frisado: eu lembro-me das tuas lágrimas. Quando nós olhamos Paulo falando para Timóteo: eu lembro-me das tuas lágrimas. E fazendo este convite para Timóteo, eu quero falar com você nessa noite, meu amado, sobre semeadores de lágrimas. Semeadores de lágrimas. Paulo, ele entendia muito bem disso. Semear em lágrimas. Tanto que ele escreve, meu amado, as suas cartas, quando ele está dando as suas últimas instruções para os bispos em Éfeso, para os bispos que estavam em Corinto, ele passa a dizer para os irmãos: olha, 3 anos e meio, eu admoestei vocês com lágrimas. Paulo passa a dizer que ele derramava lágrimas por causa do crescimento da igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo não foi o prepulsor das lágrimas para o cristianismo estar avançando. Paulo simplesmente era o imitador. É por isso que ele diz para os nossos irmãos de Corinto, no capítulo 11, versículo de número 1, dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Quando você olha, meu amado, Cristo Jesus é um semeador de lágrimas. Você olha Cristo Jesus um dia olhando para Jerusalém, ele chora dizendo: Jerusalém, Jerusalém, ah, como eu queria ser a galinha que coloca vocês debaixo das asas, esconde vocês, meus pintainhos. Jesus era aquele que não só chorava por Jerusalém, mas chorava pelos seus amigos. Um dia disseram para Jesus: Jesus, o teu melhor amigo está enfermo. Jesus passou a estar dizendo: ei, vá lá e avisa para Marta, avisa também para Maria, que essa enfermidade não é para a morte. Imagine você, aquele profeta voltando cheio da unção, cheio da graça, com uma mensagem de Jesus Cristo.
Para dizer, meu amado, para Marta e para Maria, dizendo para elas: ei, o mestre disse, eu tive na presença de Jesus e Jesus falou comigo. O que é que Jesus falou? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. A Bíblia, sei lá, diz, meu amado, que Lázaro veio a falecer. E Jesus disse que não era para a morte. Tem coisas, meu amado, na nossa vida, que estão dentro, meu amado, da vontade permissiva de Deus. Tem coisas que acontecem em nossa vida para que nós viemos ter uma intimidade com Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que nós viemos a provar da glória de Deus. É por isso que Jesus disse: ei, isso aí é para que a glória de Deus se manifeste. A Bíblia Sagrada diz que Jesus permanece mais 2 dias na cidade onde é que ele estava, anunciando o Evangelho. Imagine você, o zum que estava lá na casa de Lázaro, na casa de Marta e de Maria, os judeus cercando elas e dizendo, um cochichando com o outro: ei, já faz 2 dias, aquele que era amigo deles não apareceu. Ei, faz 2 dias que ele morreu. E cadê o Jesus que disse que não era para a morte? Aí eu estou falando só dos judeus, imagina Satanás. Ei, lembra que vocês alimentaram ele lá na casa de vocês? Lembra que vocês abriram a porta da casa de vocês para ele? Lembra que vocês recebiam ele? Cadê ele agora? Ele disse que era amigo de vocês. Cadê o amigo de vocês? Cadê? Mas ao 4º dia, para não sobrar sombra de dúvida do poder que habitava sobre a vida dele, a Bíblia Sagrada diz que ele aparece. Marta fica sabendo que o mestre está chegando, ela vai receber o mestre na porta da cidade. E diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não deveria morrer. Marta, se tu crê, o teu irmão vai viver, Marta. Sim, Senhor, eu sei. Lá no último dia, lá longe, ele vai viver. Ei, Marta, não é lá longe não, é aqui hoje. Talvez você está assim nessa noite aqui, meu amado, pensando: não, vai acontecer lá longe. Vai acontecer um tempo muito distante. Ei, é hoje aqui. O Senhor trabalha com um dia chamado hoje. Não é assim que o escritor aos Hebreus diz? Aí, portanto, se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Marta voltou correndo, chamou Maria, vieram junto do mestre. O mestre pergunta: onde é que ele está? Onde é que o meu amigo está? Ele está lá, Senhor. Vamos lá. A Bíblia diz que quando ele chegou na porta do sepulcro, olhou onde eles haviam colocado o seu amigo, Jesus chorou. Chorou por causa de um amigo que estava sendo sepultado. Chorou por causa de um amigo que estava sendo, meu amado, impedido. Mas Jesus disse para eles: olha, remove a pedra. Aquilo que vocês colocaram pode remover. Marta se levanta e diz: Senhor, já cheira mal. Senhor, eu tive... Marta está dizendo mais ou menos assim: Senhor, eu tive ontem aqui. Ontem eu tive aqui. A gente chorou aqui no sepulcro dele. E o cheiro não estava bom, Senhor. Porque lembra que na cultura dos judeus, eles acreditavam que até o 3º dia podia ressuscitar. Até o 3º dia podia ressuscitar. Imagina eles colocando Lázaro lá no 1º dia. E na esperança, ele ainda pode vir aqui e ressuscitar. E Jesus não apareceu. Chegou o 3º dia, Marta vindo de manhã cedo, junto com Maria e os judeus, olhando. Não, mas ele pode ter ressuscitado. E não ressuscitou. Quando nós olhamos, no 2º dia, o corpo de Lázaro já está em decomposição. No 3º dia, por isso que Marta diz: ei, eu vim aqui. E já cheira mal, já está cheirando mal.
Nem a pedra está resolvendo mais, Senhor. Jesus, se tu tivesse vindo antes, até quem sabe tinha jeito. Mas agora o corpo já decompôs. O corpo já está ruído, a traça já está comendo. Já está cheirando mal, está tudo podre. Os órgãos, já foi, já era. Já apodreceu tudo. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você, meu irmão? A unção do crente não está no corpo. A unção, ela está nos ossos. Ei, eu digo novamente para você, a unção não está no corpo. Esse corpo, essa carcaça de carne aqui pode comer de bicho. Mas quando a gente é crente, meu amado amigo de Jesus, as lágrimas do Senhor ressuscitam. Porque a nossa unção, ela está nos ossos. Quem é que não lembra de Eliseu? Eliseu, aquele que recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, fez diversos milagres, ressuscitou morto também. Curou leproso. Isso que curar leproso é coisa para Deus, dizia o rei. Somente Deus para operar sobre as nossas vidas, para fazer coisa assim, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, que quando Eliseu veio a morrer, morreu, já estava só o osso lá na sepultura. Inventaram de largar, nem deu tempo de fechar a sepultura direito. Vamos largar esse pobre coitado em cima desse outro coitado aqui. Largaram, mas foi só trabalho de largar e ressuscitar de novo. A unção, meu amado, está nos ossos. Está no osso a unção na vida do crente. É ali que habita o tutano. A reserva sempre tem. Jesus chora, meu amado, pela vida de Lázaro. E diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus, meu amado, derrama lágrimas pelos seus amigos. Quando nós olhamos o Salmo de número 126, é um salmo conhecido, creio eu, dos irmãos. A Bíblia Sagrada vai dizer, meu amado, no versículo 6, versículos 5 e 6, os que semeiam em lágrimas, cegarão ou colherão com alegria, voltarão trazendo consigo os seus molhos. Aqueles que semeiam e aqueles que cegam. Para para cegar, para colher, tem que ter plantado. Não tem como colher senão. Mas só que entre colher e plantar e colher, existe um tempo. E é esse tempo, meu amado, que está a questão. Plantar é o início. Colher é o final. Mas o difícil é o meio. O difícil é o meio. Paulo chama, dizendo para Timóteo, olha Timóteo, eu corri uma carreira, eu corri uma corrida. Paulo simboliza a caminhada cristã como uma corrida. Que o vencedor é aquele que chega. Não é o que chega em primeiro lugar, é aquele que chega. Quando a gente aceita Jesus, eu sempre costumo dizer, quando a gente ouve o vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, é muito bom. A gente é impulsionado, o Espírito Santo chega e dá um tapa nas costas e diz, vai meu filho. E a gente sai numa disparada. Quando a gente está no final da caminhada, a gente está que nem Paulo, já enxergando a coroa da vida eterna. A gente já está enxergando o prêmio da vitória. É fácil também. A gente até negocia com o corpo, meu amado, acha força da onde não tem, conclui a caminhada. Mas o difícil é no meio. É no meio que a gente pensa em desistir. É no meio que a gente pensa em parar. É no meio que a gente pensa em jogar tudo para cima e dizer não quero mais. É ou não é? É no meio que a gente geme. É no meio que a gente chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora.
Para a gente, meu amado, aprender, o semeador, meu amado, a Bíblia Sagrada vai dizer no Salmo 126, aqueles que semeiam cegarão com alegria. A semeadura sempre nunca é fácil, meu amado. A semeadura sempre é difícil. Mas quando nós olhamos, meu amado, o propulsor dessa semeadura é Jesus. Quando a Bíblia Sagrada vai dizendo no Salmo número 126, ei, Senhor, torna-nos trazer do cativeiro novamente, como o Senhor fez antes. O Senhor já fez antes. Quando nós voltamos do cativeiro, nós estávamos como aqueles que sonham. Ei, Senhor, quando o Senhor tirou a gente do cativeiro, o riso voltou para a nossa boca. A nossa boca se encheu de alegria. Aí o salmista diz aí, torna a estar renovando as nossas vidas, como as torrentes das águas do sul, ou as torrentes do Negueb. A história conta, meu amado, que as torrentes do Negueb é um vale. É um vale, meu amado, que tem perto dos cumes, das montanhas. As montanhas, elas, no topo delas se congelam. E quando começa a bater o sol da primavera, as águas do topo começam a descer e está, meu amado, molhando aqueles vales, regando aqueles vales. E é onde a semente que foi plantada no vale, a semente que foi plantada lá na dificuldade, na provação, na terra seca, começa a frutificar. É por isso que o salmista diz, renova. Renova a nossa vida, assim como o Senhor faz com o Negueb. Assim como o Senhor faz com as torrentes das águas do sul, renova a minha vida. O Senhor tem renovo para te dar aqui nessa noite. O Senhor, meu amado, te trouxe aqui nessa noite para estar te renovando. A palavra de Deus, meu amado, diz, aquele que semeia em lágrimas. Mas antes de semear, a gente sabe que, primeiramente, a gente tem que saber analisar solo. A gente tem que saber, meu amado, achar um lugar. Você pode ver, meu amado, que geralmente quem não entende, nunca consegue ver que um lugar é bom. Porque às vezes, onde é que vai ser uma área de plantio, primeiramente está cheio de mato. Está cheio de pedra. Está cheio de dificuldade. Já parou para ver? Esse é o estado do homem. Quando Jesus olha, as pessoas que não têm discernimento olham, não, é uma pedreira. Está cheio de mato, cheio de sujeira. Não dá para ser um solo fértil. Não dá para ser algo que frutifique. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você. Ele disse, não, dá para frutificar sim. Dá para frutificar sim, mas tem pedra, Senhor. Tem umas árvores, umas ervas daninhas ali também. Mas dá para frutificar. É por isso que Jesus em João, capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é? Lavrador. E quem entende da terra é o lavrador. É o lavrador que sabe se a terra dá fruto ou não dá. É o lavrador que sabe o que a terra pode produzir e o que ela não pode produzir. É o lavrador que sabe o que a terra precisa e o que ela não precisa. Já parou para ver que, às vezes, onde é que vai ser uma área de plantio? Era mato. O mato foi derrubado, foi cortado. Na raiz, as raízes foram arrancadas. O machado foi posto, como disse o pastor, na raiz. As raízes de amargura foram arrancadas. O coração de pedra foi arrancado. Sabe aquela sujeira, aquela eira, a pá que ele tem, limpou. E ele, como lavrador, colocou seu arado na terra. E começou a trabalhar a terra. Trabalhando a terra, meu amado, a gente sabe que não é fácil. É por isso que você vê ele contando em Mateus 13, a parábola do semeador.
O texto em Mateus 13 vai dizer que Jesus saiu de casa. Jesus saiu de casa e andava na beira da praia. Andando na beira da praia, uma multidão começou a cercar ele e impeli-lo para o mar. E Jesus, tendo entrado num barquinho, passou a começar a ensinar. Aqui nós podemos tirar um ensinamento, meu irmão. Jesus saiu de e veio na beira da. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência como a areia e como as estrelas do. A areia da praia simbolizava Israel. Jesus veio para mas os seus acabaram rejeitando. Acabaram impelindo ele para o mar, as nações. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus, meu amado, impelido para as nações, ele entra dentro de um barquinho chamado Evangelho e começa a pregar. Começa a pregar, meu amado, para aquelas pessoas que estão lá na praia. Paulo diz, meu amado, na carta aos Romanos, que Deus está usando os gentios, as nações, para provocar ciúmes à nação de Israel. Ele veio para o seu, mas os seus não quiseram. E você que aceitou o chamado de Cristo está aqui nessa noite para louvar, adorar e bendizer o Senhor pela escolha dele. Quando nós olhamos, Jesus vai começar a contar uma parábola dizendo: ei, um semeador saiu a semear. Ele vai dizer que a primeira semente caiu à beira do caminho. A semente caiu à beira do caminho. E acabou vindo as aves do céu e arrebataram. Era um solo que estava endurecido. A semente não teve profundidade. Às vezes, meu amado, a semente cai aqui no solo do nosso coração, mas está duro. A semente não consegue alcançar profundidade. Aí vem o maligno e arrebata. Sabe aquelas pessoas que saem por aquela porta? Fulano, tu entendeu o que o pastor pregou? Não, não entendi nada. Fulano, prestou atenção na pregação? Não. O que o pastor pregou? Qual o texto que leu? Não lembro. O maligno arrebatou. E impede de dar fruto. O segundo solo vai dizer que não estava preparado. Por que não estava preparado? Porque o solo ainda tinha pedra. A segunda semente caiu no meio de pedregais. Não preparou o solo direito. Quem sabe que para dar fruto, meu amado, não pode ter pedra. Para plantar, não pode ter pedra. Para lavrar, é sinal que o arado não passou ali. Porque se o arado tivesse passado ali, tinha arrancado a pedra. Por isso que a gente tem que aprender, meu amado, a arrancar o coração de pedra. Dar liberdade para o Senhor. Está arrancando o coração de pedra da nossa vida. Para Ele colocar o coração de carne cheio do Espírito Santo. Quando João prega o sermão, dizendo: ei, aquele que vai vir após mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália, ele, quando vier, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ei, ainda João disse que ele tinha uma pá na sua mão, que limpava toda a eira, toda a sujeira. O Senhor, nessa noite, meu amado, Ele quer trabalhar nas terras do seu coração. O Senhor quer tirar toda a sujeira.
O Senhor quer tirar não só as pedras, mas também as raízes de amargura. Para que nós, meu amado, viemos a compreender. O Senhor, meu amado, para trabalhar num solo, Ele tem que arrancar. Mas para Ele arrancar, nós temos que dar liberdade. A gente tem que querer deixar o Senhor trabalhar no solo. Se a gente disser para o Senhor, o arado pode passar aqui, mas aqui não pode passar. Naquela área ali não vai ter fruto, porque a semente não vai cair. Se cair ali, se jogar, ela até nasce, mas logo vem o sol e queima. Sabe como é que acontece isso? Aquele crente recebe a palavra com alegria, veio o sol, veio a perseguição, veio as dificuldades, as provações, e logo fica xoxo, murcho. Não tem aqueles crentes? Vem para o culto de domingo, recebe a palavra, recebe uma carga do Espírito Santo, sai daqui eletrizado, mas você olha na segunda-feira já está todo xoxo. É ou não é? Ou é só eu que passo por isso? Hã? Aí vamos para o terceiro solo. A Bíblia Sagrada diz que o terceiro solo é aquele que tem espinheiros. Não foi limpo. Ontem eu falava para os irmãos lá no solo, estava passando essa semana por alguns dias. O homem estava lá com a enxadinha dele. Todo dia da semana ele estava lá limpando uma roça, com a enxadinha. E a gente sabe que hoje em dia tem veneno para limpar mais rápido. Mas daí o fruto não fica bom, fica cheio de agrotóxico. Mas agora quando você vai com a enxadinha ali, com a enxadinha dá trabalho, meu mano. Com a enxadinha tem que enfrentar o calor do sol, batendo na muleira. Tem que de vez em quando se abaixar, se humilhar na presença de Deus. Dá uma olhada assim na moita, ver se por baixo não está brotando nem uma erva daninha. Tem que se abaixar e dar uma limpada, dar uma desgravatada para ver se não tem nada de sujeira, não está nascendo um espinheiro ali. E ir limpando. E às vezes a gente esquece que isso, a parte de limpar, não é de vez em quando. A parte de limpar é diariamente. Jesus não pede para a gente ser santo uma única vez na vida. Você pode ver que fala, a palavra é santifica. Santifica. Então tem uma ação aí. É uma ação contínua. Ou seja, diariamente, seguidamente, a gente tem que estar se limpando. Nós somos o solo que o Senhor quer plantar. Que o Senhor, a cada dia, está liberando sementes sobre as nossas vidas. Mas para dar fruto, a gente tem que estar cultivando, limpando. Porque às vezes a gente se questiona, chora às vezes na presença de Deus. Dizendo, Deus, mas não frutificou. Eu fiz hoje certo, mas esqueceu que depois de hoje, amanhã e depois de amanhã, não cuidou, não limpou, não conservou a semente. Às vezes a gente esquece, meu amado, que a nossa vida, ela é que nem às vezes a lua. Tem dia que a lua está cheia, é ou não é? Mas tem dia que ela está pela metade. É ou não é? Tem dia que ela está crescente, mas tem dia que ela está minguante. Às vezes a gente está cheio da unção que tem vontade de rasgar Satanás no meio. Mas tem dia que está caindo pelas tampas. É ou não é? Só que a gente tem que entender que o mesmo Deus que está com a gente, quando a gente está lá, cheio da presença de Deus, é o mesmo Deus que quando a gente está vaziozinho no vale. Às vezes a gente pensa, não, Deus é só comigo, só quando eu estou cheio. Quando eu estou lá em cima, cheinho. Mas não. O Deus que você serve, Ele também passa o vale junto com você. Quando você está ali no vale, semeando com lágrima. Aprenda isso. E não é porque a lua está minguante, meu amado, que você não vai plantar. Você só tem que saber qual é o fruto da estação. Você só tem que saber qual é a semente que você tem que colocar ali.
Quando você olha, minha amada, palavra de Deus trazendo isso para nós, Jesus Cristo disse, no capítulo 15 de João: ei, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim e dá fruta, ele tira e limpa, para que dê mais ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele corta. Ele corta e faz o quê, pastor? E lança no fogo. A palavra de Deus, meu amado, vai dizer: sem mim, nada, sem mim, mas a gente tem que louvar a Cristo, porque Ele nos escolheu, meu irmão. Ele escolheu a mim, escolheu a você. João continua dizendo que ninguém tem amor maior do que este, de ter entregado a sua vida pelos seus amigos. Aí ele diz: vós sereis os meus amigos se... Eu já não chamo mais de... mas chamo de... porque eu vos revelei tudo quanto recebi de meu Pai. O Senhor, meu amado, tem revelado para você a semente. O Senhor tem revelado para você, meu amado, o que deve estar sendo plantado. Como deve ser plantado. Basta você aprender a cultivar. Esperar que Deus venha dar o crescimento. Paulo não escreve na carta aos Coríntios dizendo: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É ou não é? Você planta, depois rega, mas aguarde o tempo que Deus vai regar e, consequentemente, Ele vai dar crescimento. Mas entre o crescimento você tem que ter o cuidado. Já parou para ver que quando você planta alguma coisa, diariamente você está passando lá para ver como é que está? Para ver se já brotou? Para ver se não tem nenhum mato ali, atrapalhando que venha brotar? Diariamente, ali, cultivando, cuidando. E assim na nossa vida espiritual, meu irmão. Você semeia algo. Você semeia a cada dia a palavra de Deus no seu coração. Você coloca em prática a palavra de Deus. Só que tem que aguentar firme, tem que cuidar, para que ela possa nascer. Jesus, meu amado, Ele cuida das nossas vidas para que a semente do reino, o reino dos céus é comparado como uma semente de mostardas. A menor semente de todas que é implantada nessa terra. Mas Jesus disse que ela cresce e se torna uma árvore frondosa. A ponto de, nos seus ramos, as aves do céu quererem se aninharem. Jesus não disse para nós, em João capítulo 15, vós sois os ramos. Eu sou a videira, mas vocês são os... A árvore nós aprendemos que é Cristo. O reino. Nós somos os ramos. Aonde as aves do céu, ao qual ele diz lá na parábola do semeador, que são os demônios, que querem vir se aninhar nos ramos, para impedir que eles venham dar fruto, para que eles apodreçam. Sabe quando às vezes os passarinhos vêm e faz ninho nas árvores? Eles começam a defecar, as sementes que tem ali, criam árvores hospedeiras. Aquelas árvores que se alojam na árvore. E às vezes acaba apodrecendo o galho, o ramo. E a gente tem que cuidar com isso. Para que as aves do céu não venham, não posem em nós. E a gente deixando elas se aninhar. Ou seja, fazer habitação. Para a gente não apodrecer, como disse o pastor aqui no princípio, dizendo que nós somos jambuzeiro brabos, enxertado na videira. E Paulo diz que se a gente não temer, não tiver o cuidado de temer, a gente pode ser cortado fora. Se apodrecer, é cortado fora. Por isso que a gente, meu amado, tem que ter o cuidado. O cultivo da nossa lavoura. Você olha a palavra de Deus dizendo isso. Falando sobre o quarto solo. O crente boa terra, como a gente gosta de chamar.
Aquele que cai a semente e frutifica a 30, a 60, a 100. Já parou para ver que os evangelistas fizeram questão de frisar isso? Ele frutifica a 30, a 60 e a 100. Não importa se é 30, se é 60 ou se é 100. Mas o importante é frutificar. Porque às vezes a gente acha, não, é só se frutificar 100%. Mas se você frutificou 30, 60, você é chamado de crente boa terra. Por isso que quando nós olhamos, meu amado, Jesus deixou um ensinamento para nós. A palavra de Deus diz que um dia as cabeças pensantes vieram falar com os discípulos de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que se chegaram perto de Filipe. Disseram para Filipe: Filipe, nós queremos ver o teu mestre, Filipe. Filipe ficou mas será que eu vou lá diretamente para Jesus? Outra vez ele já me indagou e eu não sabia o que fazer. Então eu vou perguntar para André. André foi o primeiro. Vou perguntar para ele, quem sabe ele sabe o que fazer. André, tem uns gregos aí que estão querendo falar com o mestre. Tem uns gregos que estão querendo falar com o mestre. O que a gente faz? André foi e disse: Senhor, tem umas cabeças pensantes aí que sabem fazer um monte de pergunta. E eles estão querendo falar com o Senhor. Jesus Cristo simplesmente mandou uma pergunta para eles. Vocês gostam de fazer pergunta? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o grão de trigo não morrer, ele fica, mas morrendo, ele dá muito fruto. A gente sabe que o grão de trigo é Jesus. É ou não é? Ele morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Se ele não morresse, ficava. Mas como ele morreu? Quando ele morreu? Quando ele morreu? Quem lembra dele no Getsemane? Ele não só semeou lágrima, como semeou sangue. O grão de trigo que foi semeado nessa terra. Aquele que chorou por Jerusalém. Aquele que chorou pelo seu amigo. E lembra que eu disse que, olha, por mais que o amigo tivesse morto, ele chorou e ressuscitou. A gente um dia andou morto em ofensas, mas Jesus Cristo passou e escolheu a gente. Lembra que ele disse: olha, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Todo mundo passou por você e olhou: esse solo não tem como dar fruto. Mas eu escolhi vocês e disse que vocês podem dar fruto. E eu vos nomeei para ide e dar, e fruto que... O fruto não é passageiro, o fruto é permanente. Mano. Aquilo que o Senhor faz no seu espírito é permanente. É por isso que Deus, meu irmão, tem o desejo de trabalhar o seu caráter, transformar a sua alma, para que você possa estar herdando o reino dos céus, para que você possa, meu amado, estar participando do arrebatamento. Jesus não disse, meu amado, que quando chegar a consumação dos séculos, ele virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os santos anjos. E os anjos vão descer e vão ajuntar o trigo e ajuntar o joio. O trigo será colocado no celeiro, o joio. Tem alguma semente de trigo aqui nessa noite, meu irmão? Aleluia. Que você venha se conservar como trigo. Que você venha lembrar, como disse Paulo: ei, considere o que digo. O lavrador é o primeiro a desfrutar disso. Por quê? Porque ele lavra com esperança. Ele está vendo o solo duro. Está vendo que é difícil, mas ele não desiste de largar uma semente. Está vendo que a coisa não está fácil, mas ele não desiste de largar uma semente. Está vendo que às vezes o solo
não recebe a semente, mas ele não desiste de largar a semente. Está vendo que às vezes o solo recebe, mas mata a semente, mas ele não desiste de largar uma semente. É aquele momento, meu amado, que a gente, como semeador da palavra de Deus, a gente libera a palavra e começa a chorar. A chorar para que a semente venha dar fruto. O solo está endurecido, está cheio de pedra, está cheio de espinheiro, mas a gente está lançando a semente, crendo que daqui a pouco, de vez em quando, a gente pega a espada da palavra, dá uma limpada, para poder se tornar uma boa terra. A gente entende, meu amado, o que Paulo disse: considera o que digo, o Senhor te dará entendimento, e não é em algumas coisas, é em tudo. O Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, quando a gente semeia, pode ter certeza que daqui a pouco a gente volta com os fechos. A gente semeia e daqui a pouco Deus dá o crescimento. A gente semeia e daqui a pouco Deus faz as coisas acontecerem. É por isso, meu amado, que ninguém quer iniciar, preparar um solo. Ninguém quer fazer a parte mais difícil. Todo mundo olha, não, está cheio de mato, vamos deixar aqui e vamos prosseguir. Ninguém quer apostar e dizer, não, vai dar certo. Vai dar certo, daqui a pouco dá certo. É mais fácil olhar para o solo e dizer, vamos passar batido. Não foi assim? Não foi assim que o sacerdote fez? Não foi assim que o levita fez? Passaram batido, passaram de largo, mas de repente veio o bom samaritano. Olhou assim, estava meio morto, mas olhou e viu que tinha a chance de viver. Um dia Jesus passou por mim, passou por você. Viu que tinha possibilidade de frutificar, cuidou de você, colocou o sangue dele na sua vida, perdoou os seus pecados, colocou o azeite, o Espírito Santo sobre você, trouxe você aqui para dentro da estalagem. Ele disse para a gente, olha, cuida deles, que daqui a pouco eu vou ali, e daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Eu vou logo ali, já venho. Não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Mas eu vou e eu voltarei. E vos levarei para mim mesmo. O Senhor daqui a pouco está voltando, meu irmão. O Senhor daqui a pouco está voltando e vem buscar você que é trigo. Vem buscar você, meu amado, que às vezes está chorando, gemendo. Semeando, meu amado, também em lágrimas. Semeando a cada dia em lágrimas, mas com esperança, que voltará trazendo consigo os seus molhos. Amém? Então aplauda o nome do Senhor.